Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cíntia Pinho e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de algoritmos, tá? E lógica de programação. Então, na aula anterior, nós havíamos feito alguns programas para testar os operadores lógicos e variáveis, para vocês entenderem o conceito de variáveis. E hoje a nossa temática da lógica de programação é falar sobre fluxogramas e testes de mesa. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. E aí, para isso, nós vamos ter uma lista de exercício também, que nós vamos fazer ao final, para que se ficou alguma dúvida da aula anterior relacionada a variáveis, vocês já vão sanar, né? A operadores aritméticos também. Então, a gente vai acabar retomando o conteúdo anterior, mas aí acrescentando a questão dos testes de mesa, para a gente saber se o nosso programa está tudo certo. E também os fluxogramas, tá? Então, retomando, nós já vimos que o algoritmo é um conjunto finito de regras bem definidas para uma solução. E aí, o nosso papel é desenvolver quais são os passos para a gente resolver esse problema, tá? Então, o nosso objetivo como programador aqui é resolver um problema qualquer, tá? E aí, esse problema, ele vai ter início, ele vai ter meio e ele vai ter fim, tá? Ele é finito. Então, esse é o nosso objetivo. Então, as características de um algoritmo, de qualquer tipo de algoritmo, é de finitude, ou seja, ele tem que terminar, tá? Ao fim de um número de passos, então ele é finito, né? Ele não é algo infinito, eu sempre tenho um objetivo a cumprir. A definitude também, a definição de um algoritmo. Cada passo do algoritmo ele tem que ser definido com precisão, para que não tenha erro. Então, nós vimos na aula passada que o algoritmo ele só faz o que a gente manda. Então, se nós não definirmos tudo adequadamente, ele não vai cumprir. Ele pode ter entrada, certo? Então, o algoritmo ele pode ter 0 ou mais entradas. Pode ser que tenha um algoritmo que eu não precise colocar alguma entrada, que automaticamente ele já processa alguma coisa e faz a saída. Vai ter casos, tá? E, obrigatoriamente, ele tem que ter uma ou mais saídas. Ele pode ter mais de uma, tá? E ele tem que ser eficaz, né? Todas as operações lá dentro, ele tem que cumprir. Existem operações básicas que precisam ser cumpridas para eu resolver o meu problema. Então, ele tem que ter essa questão da eficácia. Então, se eu não conseguir resolver, não adiantou eu fazer aquele algoritmo, tá? Então, para eu montar o algoritmo, vou sempre bater na mesma tecla. A gente vai ter que ter entrada, processamento e saída, gente. Isso é o segredo para vocês não se confundirem na hora de definir, nessa questão aqui, ó, da definitude dos códigos. Na hora de definir, se vocês conseguirem identificar bem o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, não tem erro, tá? Vocês vão ver que não vai ter erro. E aí, só para treinar um pouquinho, a questão da entrada, processamento e saída, bem rápido, ó, eu tenho aqui um exemplo. Os alunos farão duas provas, a prova P1 e a P2. E aí eu quero um programa que calcule a média dos alunos. A média ele vai ser dada por P1 mais P2 dividido por 2, certo? Então, o que vai ser a entrada de dados se eu fosse fazer um algoritmo para resolver esse problema aqui, ó? Ele ia me trazer a média no final, certo? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a média, tá? Então, esse é o meu objetivo aqui como, né, no meu caso, como programador. Eu quero saber a média que vai dar. Então, quais são os dados de entrada? O que eu preciso que o usuário informe para o sistema? Então, os dados de entrada vai ser P1, certo? E P2. Então, vai ter lá P1 e P2. Qual que é o processamento? Bom, aqui, ó, vocês viram que esses dois eu peguei como entrada, certo? O processamento é o fato de calcular, tá? Então, o que eu preciso calcular? Então, nós sabemos que para o algoritmo ele sempre tem que ter, essas são as variáveis de entrada. Eu vou ter que ter uma variável que vai armazenar o meu processamento. Sei lá, posso chamar essa variável de R, que representa o resultado. Então, o meu resultado, ele vai receber um processamento qualquer. Qual que é esse processamento? Esse daqui, ó. P1 mais P2 dividido por 2. Então,
o meu processamento é P1 mais P2 dividido por 2 e isso vai ser armazenado aqui dentro de resultado. E a saída vai ser o próprio R, tá? O resultado. Então, é isso que nós vamos ver agora nos fluxogramas. Se a gente entender muito bem o que é entrada, o que é processamento, o que é saída, vocês vão ver que não vai ter erro, tá, gente? Vai ser super tranquilo. Aí, nesse daqui, receba a nota da prova 1, receba a nota da prova 2, faça a prova 1, a prova 2, divide por 2, coloque o resultado em média e mostra a média. Então, eu estou fazendo esse algoritmo aqui de uma forma descritiva, tá? Então, a palavra receba, ela identifica a entrada, o faça aqui é o processamento e o mostre é a saída, certo? Além disso, nós vamos ver hoje uma coisa muito importante que é o teste de mesa, tá? Que é para comprovar, porque nós vamos fazer um algoritmo, mas a gente precisa ter certeza de que aquele algoritmo está certo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão montar um teste de mesa. Ele pode ser feito no caderno, ele pode ser feito uma planilha no Excel, enfim, numa tabelinha ali do lado do programa. Tem várias formas, né, de ser feito e hoje eu vou mostrar para vocês a importância desse cara aqui, para a gente saber se o nosso programa está certo ou não, tá? Então, nós temos aqui, ó, mais um exercício para identificar a questão da entrada, processamento e saída. Então, lá, identifica os dados de entrada, processamento e saída no algoritmo abaixo. Então, reparem nas palavras, ó, receba o valor da peça, valor, e receba a quantidade de peças, quantidade. Então, o que é a minha entrada aqui no caso? Vai ser o valor e a quantidade. Tá? Vou até trocar a cor da caneta aqui, ó, para mostrar isso. Então, as minhas variáveis de entrada aqui vai ser valor e quantidade. Essa é a minha entrada. Qual que é o processamento? Né? Calcule o valor total da peça, que é o valor total, né? E ele dá a fórmula aqui. Então, isso daqui vai ser o meu processamento. Esse VT que recebe a quantidade vezes o valor. E o resultado, que está aqui no mostre, é o próprio VT, tá? Que é o valor total, a minha saída. Então, as variáveis de entrada, o processamento, normalmente é uma fórmula aqui, né, que tem que ser feita, e a saída. Dentro do outro aqui, faça um algoritmo para calcular o estoque médio de uma peça, sendo que o estoque médio é dado por estoque médio recebe quantidade mínima mais quantidade máxima dividido por 2. Pronto. Então, o que é a entrada? A entrada é a minha quantidade mínima e a quantidade máxima. É o que eu tenho que perguntar para o usuário que vai fazer o cálculo no sistema. E o estoque médio? Bom, o estoque médio é essa fórmula toda aqui, ó, para eu receber nele. Então, esse daqui é o meu processamento. E a minha saída é essa variável aqui, ó, estoque médio, onde ela vai ser armazenada esse cálculo que nós fizemos aqui no processamento. Então, é super tranquilo, já, gente. Vocês entendendo o que é entrada, processamento e saída, basicamente não tem erro. E aí, agora, baseado nessa questão de entrada, processamento e saída, nós vamos iniciar os fluxogramas, tá? Então, eles também são chamados de diagramas de blocos, tá? É uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos dentro de um determinado problema, tá? Então, com o diagrama, a gente pode definir a sequência através de símbolos, tá? E aí, para eu fazer esses símbolos, vocês vão ver o quão importante ainda é esse processo de entrada, processamento e saída. Inclusive, cada símbolo, né, ele representa um processo desse. Então, aqui alguns exemplos, não são só esses, mas são os mais utilizados, tá, no diagrama de blocos. O diagrama de blocos ele é importante porque ele é uma linguagem mundial, vamos assim dizer. Então, se eu levar um diagrama de blocos para um japonês que não entende nada de português, ele vai entender pela simbologia, tá? Então, ele vai entender a lógica do meu programa. Então, eu tenho aqui, ó, o símbolo que representa o início, vocês vão ver também ele em formato de elipse. Os dados de entrada, o símbolo que representa o processamento, esse símbolo aqui ele representa a decisão e esse símbolo aqui representa a saída.
O fim, ele vai ser representado da mesma forma que o início, né? Como elipse ou esse símbolo aqui. Aí aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma, que vocês podem ver, de um algoritmo para somar 3 números. Então, eu tenho aqui o início, a entrada. Então, o que é a entrada? As minhas variáveis que eu vou precisar para a entrada. Então, reparem que o total, ele é saída. Então, ele não está como variável de entrada aqui. Então, esse daqui, quando eu olho para esse fluxograma, eu sei que eu vou ter que fazer 3 perguntas para o usuário, né? Ou uma pergunta que me traga 3 respostas que vão ser armazenadas dentro dessa variável, N1, N2 e N3. E aí, aqui embaixo, eu estou dizendo que o total, ele vai receber a soma desses 3 números. Então, esse daqui é a minha entrada, esse daqui é o meu processamento e essa daqui é a minha saída, certo? E aqui o início e o fim do algoritmo. Aqui, de novo, né, mostrando esse fluxo, início, entrada, processamento e saída. Eu tenho o mesmo fluxo aqui com uma decisão no meio, ainda não expliquei para vocês decisão, né? Nós não entramos ainda nesse tipo de algoritmo, mas aqui já dá para vocês entenderem mais ou menos. Então, vamos supor aqui início, entrada, e eu tenho, por exemplo, eu posso fazer um cálculo aqui que vê o peso de um usuário, né, que identifica o peso. E aí ele vai, aqui por esse peso, por exemplo, tomar uma decisão. Vamos por um sistema de boxe, onde o usuário entra com o peso, né, aí ele faz o processamento, calcula o IMC, não sei como que é feito, e aí com base nesse valor ele vai tomar a decisão. Bom, esse jogador provavelmente é peso pena, ou ele é peso mosca. Então, ele tem uma decisão a partir de uma condição que vai ser dada. Por exemplo, se o peso for maior que 50, menor que 50, eu não lembro agora a tabela, tá, gente? Mas eu só tô dando um exemplo para vocês entenderem como que seria a decisão, porque eu tenho 2 opções. Aqui eu só tenho uma opção de saída, aqui não. Eu tenho uma lógica a seguir para eu decidir se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Aqui, aí sim, finalizar esse algoritmo, tá? Então, esse é um exemplo de um diagrama de blocos com decisão, fluxograma. Aqui, de novo, ó, a mesma coisa. Então, ele está mostrando esse com uma média, para dizer se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então, esse daqui fica bem mais claro. Então, eu tenho aqui 3 notas. Aí, eu tenho aqui o processamento e cálculo da média, N1 mais N2 mais N3. Divido isso por 3 e armazeno em média. Depois, a minha decisão é saber se a média é maior que 6. Se a média for maior que 6, se isso for verdadeiro, o aluno foi aprovado. Se não, ele não foi aprovado, tá colocando uma mensagem aqui de estude mais, certo? E aí finaliza o algoritmo, tanto se ele vir para cá quanto para cá, certo? Então, aqui mais um exemplo. Aqui tem outros símbolos que vocês podem encontrar por aí. Por exemplo, esse daqui é como se fosse o início. O processamento, a maioria dos locais é só o retângulo que é utilizado. Para a entrada, aqui eu mostrei esse paralelogramo, né? Que ele normalmente é de entrada, mas pode ser que vocês encontrem dessa forma aqui também. Para a saída, pode ser que vocês encontrem esse símbolo ao invés desse daqui. Isso depende do software, tá? Tem alguns softwares que vão trazer pra gente, e aí tem algumas definições. E a decisão em todos também é esse daqui, tá? O que não muda nunca é o processamento, e a decisão vocês vão ver que é sempre igual. Aí aqui mais um exemplo para vocês de fluxograma. Vou deixar esse material lá na plataforma do Teams para vocês consultarem, tá? Em caso de dúvidas. Então, eu tenho aqui o exemplo de um início, dados de entrada, o cálculo de uma média também, e o fluxograma mostrando aqui, ó, saídas diferentes, com outro tipo de símbolo, ó. Reparem que esse daqui, os símbolos eram diferentes, mas é basicamente a mesma coisa, certo? Tem o mesmo objetivo. Esse daqui nós não vimos ainda, laço de repetição, mas vai acontecer, tá? Então, laço de repetição... o que é um laço de repetição? É quando eu não paro de fazer aquele bloco de instruções enquanto eu não parar uma condição específica, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma condição aqui no início, e enquanto eu
essa condição aqui for verdadeira, ele vai ficar fazendo esse processo aqui dentro, tá? E aí só quando acabar, quando essa condição aqui for falsa, é que ele vai finalizar o programa, tá? Então, depois vocês vão ver exemplos aqui, ó, já tem um exemplo em relação a isso. Então, eu tenho aqui o início, eu tenho aqui uma variável, aqui tá dando com exemplos, tá? Não, é só para vocês entenderem como que funcionaria. Então, eu tô dizendo que uma variável qualquer recebe 1. Aí, aqui eu tô dizendo que enquanto esse contador aqui, ele for menor ou igual a 10, ele vai ficar escrevendo o teste na tela. E aí, ele escreve teste, soma mais 1. Então, ele começa valendo 1, aí quando ele entra aqui dentro, ele faz o teste, aí ele passa a valer 2, depois ele conta mais 1, 3, 4, 5. Então, ele vai escrever a palavra teste 10 vezes na tela. E aí, quando, por conta desse contador, que vai adicionando um valor a ele, e aí quando ele passar a ser 10, aí ele acaba o código e finaliza o programa. Então, reparem que o fim, ó, ele tá aqui e não aqui embaixo, tá? Então, é uma das diferenças. Depois nós vamos fazer. E aí, agora, na próxima aula, a gente vai começar a fazer o primeiro fluxograma com esses exemplos aqui, tá? Então, vou parar o vídeo agora e na próxima aula a gente já começa a construir um fluxograma para vocês entenderem.